Mas tu começou, assim, a família tem um pouco de estrutura, como é que, assim, seus pais, como é que foi isso? Não, a partir do zero, né? Eu vim de uma família muito humilde, né? Muito humilde mesmo. Meu pai, Daqui de Natal? daqui de Natal, minha mãe, dona de casa, costureira, meu pai, funcionário público federal, lá na UFRN, aí tu pensa, opa, tem grana. Não, não. Meu pai trabalhava na divisão sagrada do patrimônio. Resumindo, tudo que a universidade comprava e vendia passava no departamento dele, né? Uhum. Era o cara que ganhava ali um salário mínimo, né? Uhum. Eu vim de uma família com 5 irmãs, né? Então era Então tudo mais 5 irmãos. e tudo muito restrito, bem escasso, né? Claro. Meu pai conseguiu entregar os 3 principais pilares que alguém precisa: carinho, amor e educação. O resto eu fui correr atrás daquilo, né? A UFRN, eu falava muito, era o quintal da minha casa. Por não ter grana, então lá, quando eu saía da escola, descia andando, ali muito novo, descia andando para a universidade. Não era como hoje, todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem acesso à internet. A internet era caríssimo, poucas pessoas tinham acesso. Computador, o público era A, então a possibilidade que eu tivesse contato com aquilo era zero. Como é que eu tinha contato com isso? Dentro da universidade, né? Então, lá dentro da universidade, passava tudo que a universidade comprava e eu tinha acesso a computadores, eu mesmo muito pequeno, né? Não tinha aquelas paredes, aquelas grades que tem hoje na universidade. Uhum. Então, eu ficava ali dentro da universidade circulando. Ali, então, eu era conhecido lá como filho do seu Roberto, legal. Né? Que era meu pai. Então, curso de medicina, aí eu ia para lá, assistir às aulas, né? Eu, menino, muito novo, né? O pessoal lá no laboratório de anatomia, estudando os cadáveres, eu achava aquilo fantástico, Imagino. E eu tava lá. Legal. Acabou que eu fui aprendendo um pouquinho de tudo. Como sempre gostei muito de tecnologia, lá eu tinha acesso a isso daí, por isso o que eu tinha te falado, né? Hoje ainda é uma realidade, lógico, bem menor, tá? Porque a internet é bem popular, todo mundo, a grande maioria tem acesso a smartphone, computadores, enfim. Mas antes era bem complicado. Mas ainda assim, transformando do limão à limonada, o pouco que eu consegui ter acesso, eu disse, não, peraí, eu vou empreender, né? Desafio gigante. Mas o que é empreender? Cara, não sei, eu vou aprender. Mas peraí, mas tu foi empreender, tu fez faculdade, chegou a fazer faculdade formal, se formou, essa parte de colégio e universidade normalmente você fez? Não, nada, eu pulei essa etapa inteira, né? É engraçado como tem muito empreendedor, principalmente do ponto de vista tecnológico, que dá essa pulada, digamos assim, né? Eu acho que como ele foge um pouco do tradicional, o tradicional seria você terminar o seu colégio, faculdade, para depois começar a trabalhar. Então, assim, você não é formado segundo grau. Não, eu terminei meus estudos, né? Terminei sim. Terminei meus estudos. O pulo que eu dei ali foi, eu tinha 2 opções. Ou ingressava na UFRN, né? Na universidade, ou ia trabalhar. Só que daí eu recebi uma surpresa gigante, né? Eu vim de uma cultura, meu pai é funcionário público, né? As minhas irmãs todas funcionários públicos. O que era o alvo do sucesso era, tu precisa passar num concurso público. Isso era o sucesso, né? Então, essa crença limitante era plantada lá no berço, né? Tu precisa ser um funcionário público. Só que eu ganhei um pouco de aversão a isso. Não a crítica porque é funcionário público, tá? Mas assim, eu acabei ganhando uma aversão a isso por conviver ali dentro e entender como a coisa funcionava, né? Enxergando o seu lado, na minha opinião, pelo que eu tô vendo aqui, não é nem o fato de ser ou não servidor público, né, funcionário público, é o fato de que você só tem essa opção. Era a única opção. Porque tem uma máxima que coloca assim, pobre tem que fazer concurso, né? Porque é como se fosse a única forma de você. Tipo, é jogador de futebol, para quem realmente consegue, que é algo muito dificílimo, e concurso público, que é algo que é um pouco mais tangível, a depender do nível. Sendo que, cara, e se eu não quiser, né? Como foi o seu caso? Né? Só que era além, né? Era assim, tu tem que ser um funcionário público. Lembre, eu muito criança ficava dentro da universidade. E eu não entendia algumas coisas. Por exemplo, meu pai foi um cara que me ensinou no berço valores e princípios, né? Então, por exemplo, meu pai chegava na universidade, ele saía da divisão sagrada do patrimônio e até a reitoria assinar a folha de ponto dele. E eu ia com ele, né? Criança, ia lá com ele. Eu não entendia porque na folhinha do meu pai, ele ia 4 vezes lá. Colocar o horário pela manhã, quando saía para o almoço, quando voltava e quando ia embora. Mas alguns colegas dele, no mesmo departamento que eu conheci, o cara preenchia o mês inteiro. E eu nunca entendi aquilo. Uma vez eu questionei ele. Por que você vem 4 vezes aqui assinar isso e todo mundo, quase todos assinam o mês inteiro e não vem mais nunca? Aí ele fez assim, olha, porque assim, todos são funcionários públicos e nós temos a estabilidade, né? E aí eles não têm como sair, então ele pode fazer qualquer coisa. E eu achava isso muito triste. Eu disse, mas por que você faz isso? Ele disse, não, então isso aí são valores, princípios e o certo é esse daqui. Então aquilo dali, sem ele saber, na minha cabeça soava como, bicho, eu nunca quero ter estabilidade. Estabilidade é ruim. Eu não quero. O campo do impossível sempre chamou muito minha atenção, muito. Então eu tinha 2 possibilidades. Uma,
ser funcionário público. E o outro era empreender, ser empresário, que era impossível. Como o impossível sempre chamou muito a minha atenção, eu disse, cara, eu quero o impossível. O que é impossível? Porque eu gosto de desafio, né? Eu não lembro agora quem foi que fez a frase, mas diz que o impossível é mais fácil porque não tem muita concorrência é bem pequenininha. Exatamente isso, né? O campo, com o pouco que tinha ali, o campo do impossível chamava muita atenção.